A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos estudar a lição 4, a Trindade no Antigo e no Novo Testamento. Como vocês estão acompanhando, nós estamos estudando sobre a doutrina da Trindade nas Sagradas Escrituras, como que a Bíblia apresenta a Trindade. E hoje, então, nós veremos justamente a ação da Trindade no Antigo e no Novo Testamento. O texto do fundamento da nossa lição é Hebreus 9:14. Só nesse fundamento nós já encontramos aqui a citação da Trindade Santa. Veja o que o escritor aos Hebreus deixou aqui para nós. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então aqui nós percebemos já as três pessoas, tanto Cristo como o Espírito, como Deus, Cristo como Deus Filho, o Espírito como Deus e Deus como Deus Pai, tem ação pessoal. O texto da referência da nossa lição, hoje, por causa do título, a propósito, o comentarista colocou dois textos como referência bíblica da lição. Um no Antigo Testamento e outro no Novo. No Antigo Testamento é Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. E o texto do Novo Testamento é Hebreus 9, 13 e 14. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, asparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então é sobre esse prisma desses dois textos, nós vamos andar na nossa lição hoje, para encontrar a ação das três pessoas da Trindade, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Temos objetivos a alcançar. O objetivo geral é mostrar à luz da Bíblia que a Trindade divina está implícita nas Escrituras. Já vimos em lições anteriores que a forma de uma doutrina ser encontrada na Bíblia pode variar, ou de uma forma explícita ou de forma implícita, o que em nada compromete
a autenticidade dessa doutrina. A doutrina da Trindade está na Bíblia de forma implícita. Teremos que estudar para encontrá-la. E os objetivos específicos, esses objetivos correspondem aos tópicos principais da lição. No tópico 1, reconhecer que o Antigo e o Novo Testamento falam sobre a Trindade Santa. No tópico 2, mostrar que o Novo Testamento discorre amplamente sobre a Trindade. E no 3, explicar como os dois testamentos falam sobre o primeiro e o segundo advento de Cristo sobre a terra. Na introdução, está escrito o seguinte na nossa revista: continuaremos nesta lição a consolidar nossa fé em um Deus triuno, que age assim desde o eterno passado. Eterno passado é uma expressão usada para mostrar a antiguidade de um texto, de uma ação de Deus que ultrapassa a existência do homem sobre a terra, para restaurar toda criatura que geme por causa da opressão do pecado. Então, a ação da Trindade, no Antigo e no Novo Testamento, veremos que tem um propósito de restauração, não somente do gênero humano, mas de toda a humanidade. Porque, como diz a Bíblia, toda a humanidade, toda a natureza, todo ser geme por causa do pecado. Com o surgimento do pecado e da transgressão do homem, afetou toda a criação. E o propósito de Deus é restaurar tudo isso. E Ele faz isso através das três pessoas da Trindade. Até mesmo seguindo uma linha de que, quando foram criadas todas as coisas, inclusive o homem, foi feito com a ação presente da Trindade. No tópico 1 da nossa lição, nós encontramos aqui a seguinte declaração: a Trindade no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu no Antigo Testamento de forma bem clara. O profeta Zacarias já deixou a sua palavra dizendo que o povo de Israel endureceu seu coração como diamante. A figura que ele usou para rejeitar a ação do Espírito Santo, para não ouvir o Espírito Santo. Isso pode ser conferido em Zacarias, no capítulo 7, o versículo 12. Já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz que os profetas de todas as épocas, Pedro traz uma autenticidade ou uma autentificação da ação profética do Antigo Testamento para validar a sua existência ou a ação profética também para os nossos dias. Então Pedro diz lá no capítulo 2, no capítulo 1, melhor dizendo, versículo 21, diz que os profetas de todas as épocas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Diz também que no capítulo em 1 de Pedro,
no capítulo 1, versículo 10 e 11, ele diz que esse Espírito de Cristo que agiu nos profetas para trazer a mensagem profética, e esse texto que ele diz, esse termo que ele usa, o Espírito de Cristo, nós sabemos que é o mesmo Espírito Santo. São títulos diferentes para o mesmo Espírito. E o que é interessante, ainda voltando ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, é que Jó disse que pelo Espírito Santo, ou Espírito de Deus, Deus ornamentou a terra, ornamentou os céus. Então você percebe claramente essa ação. Essa declaração de Jó está no capítulo 26, e o versículo 13. Então o Espírito Santo agindo no Antigo e no Novo Testamento, como pessoa, com o mesmo propósito, trabalhando no mesmo alinhamento, como um Deus triuno. No tópico 2, no tópico 1.2, está escrito: o Espírito Santo capacitou líderes e cidadãos comuns no Antigo Testamento. Todos nós sabemos que há uma diferença entre a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo agiu especificamente sobre pessoas. Não houve um derramamento, uma profusão do Espírito, como aconteceu no dia de Pentecostes, no Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, o Senhor escolheu pessoas, usou profetas, capacitou pessoas com propósitos exclusivos e usou também lideranças para fazer a sua obra acontecer. No livro de Ageu, no capítulo 2, e o versículo 5, diz claramente que o Deus que agiu para tirar Israel do Egito, habitou no meio deles através do seu Espírito Santo. Vale a pena depois dar uma conferida. Ainda o profeta Isaías também disse: onde está o Senhor que mandou o seu Espírito no meio deles quando saíram do mar? Isaías 63. Então, percebemos claramente uma ação do Espírito Santo como uma das pessoas da Trindade, agindo no Antigo e no Novo Testamento. No livro de Êxodo, o Senhor declara que falou com Moisés que havia enchido um certo homem chamado Bezalel com o seu espírito para capacitá-lo a fim de operar trabalhos de escultura com perfeição e com destaque. Então, fica claro aqui que o Espírito de Deus agiu no Antigo Testamento. A Trindade agiu no Antigo Testamento. No tópico 2 da lição, a Trindade no Novo Testamento. 2.1, o nome Deus é aplicado a cada uma das pessoas da Trindade. Isso é importante destacar,
porque, como já vimos em lições anteriores, nós não encontramos a doutrina da Trindade de forma clara, explícita, dizendo Deus, a Trindade é formada por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso nós já vimos em lições anteriores. Mas vale ressaltar que tanto o Espírito como Jesus receberam títulos de Deus. Foi declarado ser Deus. O mesmo tratamento para Deus Pai foi também aplicado para o Espírito Santo e para Jesus. Esses pontos importantes que aparecem aqui no texto, na nossa lição, citações, confirmam isso. Olha o que está aqui. No Novo Testamento, o nome Deus, de modo geral, é aplicado ao Deus Pai, como se vê em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. É aplicado ao Deus Filho. Jesus também é chamado de Deus. Em 1 de João 5:20, ele é chamado de verdadeiro Deus. João deixa claro que Jesus é apresentado como o verdadeiro Deus. Paulo também faz essas declarações no capítulo 9, versículo 5 de Romanos, e diz que, se referindo a Jesus, ele diz que Jesus é Deus bendito. Deus bendito. Pode conferir depois, isso é importante. Melhor dizendo, em Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele faz referência a Jesus como grande Deus. Como grande Deus. O Espírito Santo também recebe o nome de Deus. Pedro disse a Ananias, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículos 3 e 4, quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, naturalmente ele não sabia que o Espírito Santo estava presente na igreja com profusão constante para acompanhar os membros, e quando ele arquitetou aquele plano junto com a sua esposa, pensaram que apenas iriam enganar Pedro. E quando chegaram na presença de Pedro, Pedro lhe disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Por que mentir ao Espírito Santo? Porque ele estava presente na ação. E aí Pedro disse: não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso é importante. No texto bíblico também nós vamos encontrar quando Pedro declara isso para Ananias, que a reação foi instantânea, porque a ação poderosa do Deus Pai e do Deus Filho e do Deus Espírito Santo é a mesma. Então, mediante esses pontos aqui e essas ações das três pessoas no Novo Testamento, é por isso que nós dizemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o mesmo Deus. No 2.2, onde aparece a grande comissão de Jesus, conhecidíssima de todos nós, quando Jesus ressuscitou e comissionou os apóstolos para pregar o Evangelho,
nesse ponto, Jesus unificou as três pessoas num só nome. Ele disse: ide, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vale ressaltar que ele não disse batizai nos nomes. Ele disse batizai em nome e não nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois os três nomes representam uma unidade perfeita. Então, nesse aspecto, nós percebemos que a Trindade não é apresentada como três pessoas, como três deuses, mas sim como três pessoas agindo de forma clara, mas com o mesmo propósito, com características próprias, mas com o mesmo propósito, na mesma ação. E é por causa disso que nós ainda hoje batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por ter sido essa fórmula que Jesus deu para a sua igreja quando a comissionou para evangelizar e para batizar. Vamos para o tópico 2, o tópico 3 da nossa lição. Os adventos de Cristo são comuns nos dois testamentos. Como sabemos, adventos de Cristo é a vinda de Cristo sobre a terra. O primeiro advento já aconteceu, quando Jesus tomou forma humana. E o segundo advento, quando ele vier glorioso, em corpo glorioso, acompanhado com a sua igreja, para manifestar-se ao mundo e trazer juízo e restauração. E aí nós percebemos que no primeiro advento aparece tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Esse advento de Cristo é comum aos dois. Quando Isaías anunciou, nós vamos encontrar em Isaías 7:14 e também Isaías 9:6, que ele disse que Jesus seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E no versículo 6 do capítulo 9, ele deixa bem claro: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a forma como Isaías apresentou Jesus no Antigo Testamento, ou manifestou a Trindade no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, quando o anjo fala com Maria, ou com José, melhor dizendo, o anjo fala para José: não temas, José, receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então a gente percebe tanto Deus como Espírito, como Jesus, sendo apresentado claramente, anunciado a sua primeira vinda, claramente nos dois testamentos.
a segunda vinda de Cristo no Antigo e no Novo Testamento. Assim como a primeira vinda foi referendada no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, a segunda vinda de Cristo também tem respaldo e tem citações no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Zacarias anuncia o aparecimento do Messias de forma gloriosa, num combate de todas as nações. Como nós sabemos, na conclusão de todas as coisas, quando as nações impulsionadas pelo espírito maligno se reunirão contra Israel para combater no fim do milênio contra o domínio de Cristo, Zacarias descreve no capítulo 14 e os versículos de 2 a 4 que Jesus descerá de forma gloriosa e tocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e que ele será fendido em duas partes, uma para o norte e outra para o sul, com um grande vale entre essas partes. E aí ele dominará e mostrará a sua força, mostrará a glória do Cordeiro de forma clara para toda a humanidade da época. Já no Novo Testamento, foi João usado para descrever o domínio e a purificação de todas as coisas. E João declara que ele viu quando Jesus se manifestou de forma vitoriosa, montado sobre o cavalo branco, seguido de milhares de anjos também sobre cavalos, isso para demonstrar uma força, um domínio. E na sua coxa e nas suas vestes estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é dessa forma que Cristo aparece tanto no Novo como no Antigo Testamento, estabelecendo a ação triunitária de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos dois testamentos. Ok? Como nós vimos, o propósito da nossa revista, do nosso trimestre, não é exaurir o assunto sobre a Trindade, porque seria uma demanda muito forte para qualquer ser humano dissecar sobre a Trindade com profundidade, com exatidão. Mas o que nós nos propomos, a lição está seguindo justamente isso, de estudarmos sobre a existência da Trindade, as ações da Trindade, em diversas passagens bíblicas e em assuntos dos mais variados da nossa fé cristã. Portanto, concluímos que os dois testamentos bíblicos apresentam destaque para os pontos importantes da Trindade, tais como divindade das pessoas do Deus Trino, equivalência em atributos divinos e ações distintas sincronizadas. Então a Trindade age nas Escrituras Sagradas.
em vários tópicos, em vários assuntos em que Deus tratou com o homem, nós encontramos a ação da Trindade. Deus abençoe a todos. E esse é o resumo da nossa lição para esses dias que estamos estudando de forma online, até que vençamos as dificuldades que no momento nos impedem de reunir. Deus nos guarde e até o próximo encontro.